Primeiramente, eu quero lhe agradecer pela oportunidade de estar aqui em Guiné-Bissau, podendo transmitir conhecimentos adquiridos em 23 anos da minha carreira. Meu nome é Viviane Martins, eu sou consultora de tecnologia, especialista em Excel, atuando também na área de treinamentos. E eu trouxe aqui um assunto muito interessante usado em Excel, que é a questão da tratativa lógica. Dependendo de uma condição, o que eu tenho que dar de resposta no meu resultado? E para isso nós vamos utilizar a função se, a função se com e, a função se com a função ou, e também eu vou falar um pouquinho para você de cálculo matemático utilizando porcentagem. Eu espero lhe ajudar em sua carreira com essas informações, que esse conhecimento seja de grande valia para você. Te desejo muito sucesso em sua carreira profissional e também em sua vida pessoal. Vamos iniciar os estudos. Para começarmos a analisar nossos dados e trazermos resultados, vamos verificar primeiramente qual é a nossa necessidade, ok? Então aqui, observe que eu preciso pesquisar um valor de um produto em algumas lojas e dependendo do valor, eu vou comprar ou não comprar esse produto. E qual que é a minha condição, né? Se o produto for até R$100, eu irei comprar o produto. Agora, se o produto for acima de R$100, eu não irei comprar o produto, ok? Observe aqui, olha, eu tenho algumas lojas, algumas localidades e o valor desse mesmo produto em cada uma delas. Então, na Eletrônica Mais, o valor está R$73. Já na Lojas Top, o valor está R$102. Já na Casas Tech, o valor está R$410. E aqui na coluna C, eu preciso preencher o meu resultado, se eu vou comprar ou se eu não vou comprar, ok? Então, lembrando, R$73, R$73 está abaixo de R$100, então eu vou comprar, eu vou escrever aqui a palavrinha comprar. Estou digitando por enquanto, tá bom? Aqui na Lojas Top o valor é R$102, então não vou comprar. Lá na Casas Tech eu também não vou comprar, porque o valor está R$410, é muito caro. Já na loja Excelente eu irei comprar. E na loja Soft Mais eu vou comprar, porque o valor é R$100. Muito bem. Então, quantas lojas eu pesquisei nesse caso? 5 lojas, tá? Então, foi muito fácil eu preencher os dados dessas 5 lojas, né? Agora, imagina você se você tivesse que preencher os dados lá de, por exemplo, 100 lojas, 80 lojas. Então, você preencher linha a linha se você iria comprar ou não comprar. Eu falo que toda ação que a gente faz manualmente, a gente pode errar, né? Porque é tanto dado, tanta informação, e de repente eu coloco o comprar quando o produto tivesse muito acima de R$100. Eu poderia errar. Aqui com 5 itens foi muito fácil, né? Então, para isso, você vai usar a função C. O que é uma função? A função nada mais é do que um comando que o Excel possui para te ajudar com alguma coisa. E a função C, ela vai te trazer essa resposta do comprar ou não comprar, dependendo da sua condição. O que é uma condição? A condição é a pergunta que você vai fazer. Se o valor for até 100, você vai comprar. Agora, se o valor for muito acima de R$100, aí você não compra. Então, esta é a pergunta. A condição é o quê? É o valor do produto, tá ok? Então, eu vou apagar aqui o meu status e vou trazer aqui, olha só, comprar quando o valor for até 100. Então, eu vou fazer assim, ó, igual, para começar a minha fórmula, C é o nome da função, abre parênteses, porque toda função tem parênteses, e aí você vai fazer primeiro o teste lógico, que eu chamo também, estou colocando até aqui em cima, aqui na linha 2, de condição. Então, o que seria isso? Olha só, quando a célula B7, que é onde eu tenho o valor, for até R$100, eu vou comprar. Como que eu falo até R$100? Quando for menor, olha só o sinal de menor, ou igual a 100,
Então, aqui nós temos o quê? A nossa pergunta, a nossa condição. Então, quando isso acontecer, eu vou fazer o quê? Eu vou comprar. Então, aqui depois da condição, você coloca um ponto vírgula, tá? Então, eu estou respondendo primeiro aqui a condição, ponto vírgula. A resposta, se a condição for satisfatória, se for verdadeiro. Então, é menor ou igual a 100? É. Então, o que eu vou fazer? Eu vou exibir o quê? A palavra comprar. Como a palavra comprar é um texto, você coloca entre aspas, olha só, abre aspas, comprar, fecha aspas, tudo bem? Caso contrário, se não for menor ou igual a 100, então olha só, ponto, vírgula, e aí eu vou responder esse aqui, ó, que é o falso, tá? O que é o falso? Ou a resposta se o valor da condição não for satisfatório, tá? O valor é muito acima de R$100, então eu não vou comprar. Então, o que eu vou colocar aqui, ó? Abre aspas, porque é um texto, não, espaço, comprar, fecha aspas, e depois eu fecho parênteses da função C. Então, olha o que a gente fez aqui. Observa, isso aqui é a condição da função C. O que é condição, Vivi? É a pergunta que você vai fazer. Então, aqui, ó, essa é a pergunta. Quem é menor ou igual a 100? É o valor, que é o B7, menor ou igual a 100. É a minha pergunta, é a minha condição. Quando isso acontecer, se o valor for menor ou for igual a 100, o que ele vai fazer? Ó, 73, ele vai fazer a pergunta. É menor ou igual a 100? É. Então, ele vem aqui e exibe comprar. Agora, vamos imaginar que o valor fosse 230. O que ele faria? 230 é menor ou igual a 100? Não, é maior. Então, se não fosse menor, ele viria aqui no segundo ponto vírgula, aqui, ó, nessa segunda parte, e ele exibiria o quê? Não comprar, ok? Então, dependendo da resposta para o que você perguntou, ele vai responder a primeiro item, né? Ele vai executar o primeiro item, que é o comprar, ou ele vai executar o segundo item, que é o não comprar. Então, vou dar um Enter. Olha só, ele já trouxe para mim a minha resposta. 73, comprar. Se eu colocar o valor 100 aqui, ele vai manter o item comprar. Agora, se eu colocar 101, olha o que ele faz. Vou dar um Enter. 101 é menor ou igual a 100? Não, é maior. Então, ele já exibiu o quê? Não comprar. Olha o que ele fez aqui, ó. 101 é menor que 100? Não. Então, ele vem aqui e exibe o não comprar. Legal? Então, vou colocar aqui de novo 73. E agora, o que eu posso fazer? Posso copiar para baixo todas estas informações. Olha só, eu venho aqui na alça de preenchimento da minha célula e eu arrasto até o final. Então, ele já trouxe, ó, 102, não comprar, 410, não comprar, 32, comprar e o 100, comprar. Observe que a função C é uma função lógica. Então, depende do que você pergunta, ele vai te dar o retorno satisfatório, tá ok? Então, aqui, ó, eu perguntei se é menor ou igual a 100. Se for menor ou igual a 100, ele vai exibir comprar. E se não for menor ou igual a 100, ele vai exibir o quê? Não comprar. Observe aqui em cima a sintaxe da função. O que é uma sintaxe de uma função? É o que você escreve dentro da função que ele vai te retornar o resultado satisfatório, o resultado favorável. O que você precisa escrever na função, neste comando do Excel, para que ele atenda a sua solicitação. Então, primeiramente, você coloca a pergunta da forma que eu coloquei aqui, ponto vírgula, se a resposta for verdadeira, olha, se a resposta for verdadeira, eu exibi o comprar. Por que eu coloquei entre aspas? Porque é um texto, tá ok? Se fosse número, você não precisaria de aspas. Outra informação,
Se você quisesse tudo maiúsculo aqui, era só escrever tudo maiúsculo, tá? Ou primeira letra de cada palavra em maiúsculo, aí você escolhe. Agora, caso contrário, olha só, se a condição não for satisfatória, ele vem para o falso e exibe o não comprar. Da mesma forma, abre aspas no início do texto, fecha aspas no final do texto, tá ok? Então, dando Enter, eu tenho todas as informações ok aí para nós. Se você observar, nós usamos esse sinal menor igual, né? Então, eu coloquei aqui para você, aqui na primeira planilha, que é a planilha conceito funções, eu coloquei uma tabelinha, olha só. Deixa eu só aumentar aqui para você visualizar. Então, eu coloquei uma tabelinha. Operadores lógicos, olha só. Maior é o sinal de maior. Maior igual é o sinal de maior e o igual. Menor é desta forma o símbolo de menor. Já o menor igual, símbolo de menor com igual. O igual é o sinal de igual e o diferente é o sinal menor, maior, ok? Então, são todos esses operadores que você pode usar para analisar uma situação, tá? E eu coloquei aqui nessa primeira planilha também o quê? A sintaxe da função, tá? Então, o que eu coloquei aqui, ó? A função C, ela retorna um valor de acordo com o resultado de uma condição. E esta é a sintaxe que você precisa colocar sempre. A condição, que é a pergunta, ponto, vírgula, a resposta se a condição for satisfatória, se for verdadeira, ponto, vírgula, a resposta se falso, ok? Então, em cima disso, nós trouxemos aqui rapidamente as nossas informações. Agora que nós já vimos o conceito e a sintaxe da função C, eu estou aqui na planilha chamada Treino 02, onde eu tenho o meu boletim de notas, né? O boletim de notas da Viviane. Então, observe que na coluna B, nós temos as matérias, tá ok? Matemática, português, história e assim por diante. Aí, na coluna D, nós temos aqui quais são as notas das provas escritas de cada matéria, depois quais são as notas das provas práticas e quais são as notas dos trabalhos. Eu vou primeiramente calcular a média, tá ok? Entre essas 3 notas de cada matéria e depois eu quero trazer um resultado, se eu fui aprovada ou reprovada para cada uma dessas matérias, tá certo? Então, aqui, ó, estou aqui na célula G9 e vou usar lá a função média. Então, se você não conhece, já vou lhe apresentar, tá? A função média, ela vai calcular a soma da prova escrita, prova teórica e trabalho. Como são 3 itens, ela já vai somar e já vai dividir por 3. Ela calcula a média aritmética simples para nós, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, igual a média, abre parênteses. Eu vou selecionar aqui do D9 até o F9 e vou dar um Enter. Automaticamente ele já trouxe que a média entre essas 3 notas é 8,3 e vou copiar para baixo. Prontinho, já calculei rapidinho a média dessas 3 notas para cada matéria. E aqui eu quero trazer o resultado. Vamos lá. O resultado vai ser o seguinte: se a nota, a média das 3 matérias, ela for acima de 6, eu vou colocar que a pessoa está aprovado, tá bom? Então, se a média for maior ou igual a 6, ela está aprovado. E se ela for inferior a 6, ela está reprovado. Então, vamos colocar aqui, ó, um comentário, tá bom? Então, assim, maior ou igual a 6, maior ou igual a 6, então, eu vou colocar que ele está aprovado, ok? Agora, se for inferior a 6, ele está o quê? Reprovado. Então, estes são os resultados que eu tenho, aprovado e reprovado. Assim como no outro exemplo, nós tínhamos lá comprar e não comprar, lembram? Então, vamos começar aqui, ó. Igual a C, abre parênteses. Se você estiver trabalhando com Excel em inglês, a função se chama if, ok?
igual a C, abre parênteses, a média eu vou colocar aqui que é o G9. Então, quando que ele está aprovado? Quando for maior ou igual a 6. Então, esta é a minha pergunta. Lembrando, você não pode colocar apenas só maior 6, você tem que indicar qual é a célula que contém o valor, que é a célula da média, tá bom? Quando for maior ou igual a 6, ponto, vírgula, eu vou escrever aprovado. Caso contrário, se não for maior ou igual a 6, é menor que 6. Então, abre aspas, reprovado. De novo, observe a condição da função C. A resposta, se a condição não for satisfatória, tá? Ou seja, não é maior e nem igual a 6. Agora, caso contrário, se for menor que 6, é o reprovado. Eu vou dar um Enter e vou copiar para baixo. Observe que 8,3 ele já trouxe. Copiando para baixo, ele já traz todas as informações. O que nós tínhamos aqui? Eu vou dar 2 cliques aqui nessa célula. G9 maior ou igual a 6. E o de baixo? Observa, G10 maior ou igual a 6. Ou seja, quando eu copio, ele já vai mudando as linhas, né? Então, olha só, G11, esse aqui é legal. G11 é maior ou igual a 6? Não. Então, ele vem aqui e traz o reprovado, que no caso era o 5,3, tá bom? Então, nós respondemos aqui todos os itens de acordo com a nossa condição. E aqui, por exemplo, na minha nota de matemática, onde eu tenho 10, 10 e 5, e a média 8,3, eu tenho a resposta de aprovado. Agora, imagina que eu tivesse a nota 6 aqui, em matemática, na prova escrita. Vou dar um Enter. O que vai acontecer? Ele refletiu na média, a média é 7, continua aprovado. Agora, eu vou lá na prova prática e vou colocar um 4, observa, e vou dar um Enter. A minha média ficou como 5 e eu fiquei reprovado, ok? Ou seja, a partir do momento que eu mudar os valores, ele já calcula a média e, consequentemente, ele traz aqui o resultado para a gente também. Agora que nós já vimos o conceito da função C e mais este exemplo, eu vou voltar lá para a planilha treino 01, tá? E vou descer aqui um pouquinho e vou te mostrar uma nova modalidade, uma nova utilização da função C. Vamos voltar lá àquela cotação de produtos, lembra? O que nós temos aqui, ó? As mesmas lojas, os mesmos valores. Só que agora, dependendo do valor, eu vou comprar, eu não vou comprar, ou eu vou pensar se eu vou comprar, tá? Como assim, Vivi? Olha só, se o valor for até R$100, eu vou comprar. Se o valor for acima de 150, eu não vou comprar. Agora, se o valor for entre R$100 e 1 centavo e R$150, eu vou pensar se eu vou comprar. Bom, se eu tivesse que responder isso aqui na mão, como que ficaria? 73, eu vou comprar, porque está menos que 100. 102 está entre 100 e 150, então eu vou analisar. Legal. 400, eu nem pensar em comprar. Ó. 32, eu vou comprar. E R$100, ó, valor até 100, eu vou comprar. Então, estas são as respostas que eu preciso dar. Porém, de novo, se fazer manualmente vai dar um trabalhão, eu posso errar também. Então, vou usar a função C. O que acontece agora? Eu tenho 3 respostas. Eu tenho comprar, eu tenho não comprar e eu tenho analisar. E o que acontece? Eu expliquei para você que a função C, ela tem 2 respostas. Se for verdadeiro, se for falso. E aqui eu tenho 3 respostas. Como que eu vou fazer isso? Uma sugestão, comece. Vamos começar a usar a função C, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. C, quando que eu vou comprar? Quando B23 for menor ou igual a 100. Então, quando for menor ou igual a 100, olha só, ponto, vírgula, abre aspas, comprar, fecha aspas.
ponto vírgula. Caso contrário, o que eu fiz aqui? Eu fiz aqui a condição da função C e eu fiz a resposta se tiver favorável, se for verdadeira. Agora, faltaria o quê? A resposta se não for menor ou igual a 100, se for maior que 100. Então, aqui seria a resposta se não for verdadeira, ou seja, o valor não é menor ou igual a 100. Mas, se o valor não for menor ou igual a 100, eu tenho que verificar se eu vou analisar ou se eu não vou comprar. Eu tenho mais duas respostas agora. Então, aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou criar mais um C. Como que eu vou fazer, ó? Eu coloco igual de novo, Vivi? Não, porque igual só vai no início da sua fórmula. Então, eu venho aqui e faço assim, ó. C, abre parênteses, toda a sintaxe dele, ok? 73, no caso, eu não sei o valor que seria, mas por enquanto é 73, que é a célula B23. Quando que eu não vou comprar? Quando for o quê? Maior que 150. Ponto vírgula. Então, ó, é maior que 150? É. Então, ele vai exibir não comprar. Caso contrário, se não for maior que 150, ele vai cair naquele intervalo que é o entre, tá ok? E aí, então, eu vou exibir o quê? O analisar. E aí, o que eu faço? Ó, fechou parênteses desse C e eu fecho parênteses do primeiro C. Ai, 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 como que ficou isso? Olha, isso aqui é o meu primeiro C. Então, é a condição dele. Se for menor ou igual a 100, ele vai exibir comprar. Perfeito. E aí, ele não faz mais nada. Agora, aqui, se ele for maior que 100, ele vai fazer um outro C, onde ele vai exibir não comprar ou analisar, dependendo da informação que você tem. Tá ok? Então, vamos imaginar que o valor fosse 210. 210 é menor ou igual a 100? Não. Então, ele vai cair aqui, ó. Tudo isso é a condição falsa. Desculpa, tudo isso é a resposta falsa do primeiro C. Então, 210 é maior que 150? Detalhe, preenche o C igualzinho, todo completo, com a sintaxe completa. Tem que indicar qual é a célula aqui, tudo certinho, tá bom? Então, 210 é maior que 150? Sim. Então, ele vai exibir não comprar. Agora, vamos imaginar que o valor fosse 132. 132 é menor que 100? Não. Então, ele vem para cá. 132 é maior que 150? Não. Então, ele vem para cá e exibe analisar. Tá? Eu vou dar um Enter e vou copiar para baixo para você ver o que ele vai fazer com os outros dados. Observem. Então, aqui ele trouxe, olha só, 73 comprar, 102 analisar, por quê? Ele veio aqui, ó, é menor que 100? Não. É maior que 150? Não também. Então, ele veio e trouxe o analisar aqui para nós, por isso que ele trouxe, tá? E aqui o 410, como que ele fez? Olha só, é menor que 100? Não. Aí, ele vem para esse C aqui. É maior que 150? É. Então, ele fez o quê? Exibiu o quê? O não comprar. O que eu trouxe aqui para você? Olha, eu trouxe a função C, que seria a condição, o verdadeiro. Tudo isso aqui, observa, é a condição se não for satisfatória. Seria o valor falso. Só que nesse caso, o que acontece? Eu precisei fazer mais uma pergunta para verificar qual que era a minha resposta, porque eu tinha duas respostas ali nesse caso. Então, por isso, eu usei um outro C aqui, tá?
Vamos lá, eu coloquei aqui no conceito funções um descritivo para essa ação também, ó. É possível você colocar um C dentro do outro. Lembrando, no primeiro exemplo, nós vimos que a função C tinha duas respostas. Era o comprar e o não comprar, então eu usei um C só. Já nesse segundo exemplo, nós tínhamos três respostas. Comprar, não comprar e analisar. Então, eu usei o quê? 2 Cs, ok? Um C dentro do outro e toda função C respeitando toda a sintaxe, a condição, qual que é a célula que você vai analisar, ponto vírgula, qual que é a resposta se verdadeiro, ponto vírgula, qual a resposta se falso, tá? Então, vamos lá para o treino 03, para aquele nosso boletim de notas também, tá? Eu vou calcular rapidinho aqui a média desses 3 itens. E agora, aqui no boletim, a gente vai fazer uma condição diferente, tá? Vou trazer a média aqui. Dependendo da média, ele vai estar aprovado, reprovado ou de recuperação. Então, se ele tirar uma média acima de maior ou igual a 7, maior ou igual a 7, ele está aprovado, tá bom? Agora, se ele tirar uma média menor que 5, ele está reprovado. Agora, se ele tirar uma média entre 5 e 6,9, ele está de recuperação. Prontinho. Eu tenho o que aqui? Eu tenho 3 respostas. Lembra? Pensa assim, é sempre um C a menos do que o número de resposta, tá? E vou começar pela parte que eu já conheço. Eu sei fazer a pergunta do aprovado. Então, vai ser assim, ó, igual C, abre parênteses. Se a média, que é o G8, for maior ou igual a 7, ponto vírgula, entre aspas, aprovado. Caso contrário, no caso anterior, eu escrevi somente o quê? Reprovado. Tinha feito assim, tá? Mas aí eu tenho que indicar quando que ele está reprovado. Aí aqui dentro, eu vou fazer um outro C. C, a média, que é o G8, for menor que quanto? Menor que 5, ponto vírgula. Ele está reprovado. Então, aqui, ó, eu tenho uma condição, eu tenho a resposta se a condição for satisfatória, ou seja, se a média for menor que 5. Agora, caso contrário, olha só, ponto vírgula, eu vou colocar de recuperação, ou exame, tem locais que chama de exame, né? Fecha aspas aqui. E vou fechar o parênteses aqui do primeiro C. Então, o que eu fiz agora? Ó, o primeiro C tem a condição. Se a resposta for positiva, ou seja, ele tem uma nota muito boa, estudou bastante. Agora, se a resposta não for positiva, ou seja, se a nota não for muito boa, eu vou fazer o quê? Eu vou perguntar se ele está reprovado ou se ele está de recuperação. Então, olha só, G8 menor que 5, reprovado. Agora, se não, ele vai cair de recuperação. Olha que bacana. Ele perguntou primeiro, é maior que 7? Não, não é maior que 7. Aí ele pergunta, é menor que 5? Não. Então, se não for nem maior que 7 e nem menor que 5, ele fica no intervalo, que é justamente esse intervalo de 5 a 6,9, tá bom? Vou dar um Enter e vou copiar para baixo. E está pronto. O treino 03, ou seja, dependendo da nota, olha, 6,7 é recuperação, 5,3 é recuperação, 5,7 é recuperação, 1,2 é reprovado, tá bom? E acima de 7 é aprovado, tá certo? Então, vamos para o próximo exemplo agora. Então, estou aqui na planilha chamada Conceito Percentual e eu quero trabalhar com 3 regras fáceis de cálculo de percentual com você.
Não precisa gostar de matemática. De repente você fala assim, Vivi, não gosto disso, não quero aprender. Mas assim, ó, vamos fazer um pacto aqui. Só guarda essas 3 regrinhas, tá bom? Quando você precisar, você consulta. Legal? Então, por exemplo, eu quero calcular um percentual de um valor. Então, exemplo, eu quero calcular quanto que é 10% de R$1.000. Então, aqui eu vou fazer a fórmula bem fácil. Olha, percentual de um valor, você vai fazer aqui, ó, o valor vezes o percentual, que eu coloquei aqui. Então, qual que é o valor? 10% de 1.000. Então, você vai fazer assim, ó, igual a 1.000 vezes, que é o asterisco, 10%. 1.000 vezes 10%. O que ele vai fazer? Ele vai te trazer o resultado de quanto que é 10% de 1.000, que é R$100. Tá pronto, ok? Então, o percentual de um valor vai ser o quê? 1.000, por exemplo, vezes 10%. Foi essa continha que eu fiz, tá? Agora, se eu quiser calcular um acréscimo, então pensa comigo. Você vai fazer uma compra, você pagou parcelado, então vai ter que pagar com juros, ou você atrasou um pagamento e ele vai ter 10% de juros. Então, como que eu calculo um acréscimo? Vai ser o valor mais o valor vezes o percentual. O que a gente fez, né? Eu já calculei 10% de 1.000, ok? Então, você vai fazer assim, ó. Eu quero calcular o acréscimo, vai ser assim, ó. 1.000 mais, quanto que é 10% de 1.000? Como que a gente calculou isso? Mais 1.000 vezes 10%. O que ele vai fazer primeiro? Operação matemática simples. Ele vai calcular primeiro isso aqui, ó. 1.000 vezes 10%. Porque na matemática, nas equações matemáticas, primeiro eles calculam o quê? A multiplicação ou a divisão, certo? E depois eles somam, subtraem. Então, ele vai fazer aqui, ó, 1.000 vezes 10%, que vai dar o 100 que a gente viu agora há pouco, mais o 1.000 que eu estou somando aqui, 1.100. Então, aqui vai ser como a continha, ó, 1.000. Então, é o valor mais o percentual dele, mais 1.000 vezes 10%. Então, esse é o acréscimo, tá? E se eu quiser calcular um desconto? Então, olha, você pagou à vista, você vai ter 10% de desconto. Quem não gosta, né? Você pagou a conta antecipada, então você vai ter um desconto. Então, para calcular o desconto, você vai pegar o valor igual, sempre igual para começar uma fórmula, tá? O valor menos o percentual dele, tá? Menos, como que eu calculo o percentual? Menos o valor vezes, que é o asterisco, 10%. Então, o que ele vai fazer primeiro? Ele vai calcular isso aqui, ó. Quanto que é 10% de 1.000, que vai ser 100. Depois ele vai lá, 1.000 menos 100, que vai dar 900. Então, vou colocar aqui, vai ser assim, ó, 1.000 menos o percentual dele, 1.000 vezes 10%, ok? Aqui ele só não está calculando porque eu estou descrevendo sem o igual na frente, né? Estou descrevendo a informação. Então, o anterior, ele calculou o resultado porque eu coloquei o igual no comecinho, tá bom? Então, tá aí as 3 regras para preparar você para o próximo treino. Então, no treino 04, vamos lá? Então, o que nós temos aqui? Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o número dos pedidos que foram vendidos, tá? E o valor de cada pedido, o que cada cliente comprou. E a forma de pagamento, se foi à vista ou se foi parcelado. Então, qual que é a nossa situação aqui? O valor total, ele vai ser assim, olha. Se a pessoa pagou parcelado, vai ser 10% do valor da venda. Agora, se a pessoa pagou à vista, vai ser o próprio valor da venda, tá? Então, o valor total vai ser 10% do valor da venda. Então, qual que é a conta que você vai fazer agora?
o percentual do valor. Então, imagina aqui, ó, quanto que é 10% de 1.500? Seria assim, ó, igual a célula C6, que é o valor, vezes 10%. Ok? Se eu quiser saber o quanto que é 10% de 1.500, ó, ele já trouxe que é 150. Tá certo? Se eu copiar para baixo, ó, ele vai trazer de todo mundo, ó. 10% de 3.898, 389, 10% de 2.934, trouxe para mim. Então, por enquanto, só trouxe quanto que é 10% de cada valor. Mas a nossa conta é assim, ó. O valor parcelado, eu vou ter que acrescer 10%, né? Então, vai ser que cálculo? Olha, lembra do acréscimo, ó? É o valor mais o valor vezes o percentual. Então, o que eu fiz aqui? Eu só fiz o valor vezes o percentual, certo? Então, você vai fazer aqui no comecinho, ó. O valor mais o valor vezes o percentual. Então, a regrinha, acréscimo. Valor mais valor vezes percentual. O que ele vai fazer? Ele vai pegar 1.500 e acrescer 10%, que era os 150. Lembra que calculou? Então, ó, 1.650 ficou agora. Se eu arrastar para baixo, olha só, de 3.898 ficou 4.287, ou seja, já está calculando com 10% de acréscimo em todos os valores, tá? Então, ele já trouxe para a gente, ó, 949 mais 10% vai ficar 1.043. Então, tá tudo funcionando, tá tudo certinho com 10% de acréscimo. Mas você vai falar para mim assim, não, Vivi, mas os 10% é só para quem calculou, para quem comprou parcelado. Lembra? Eu só vou apagar a primeira fórmula aqui do E6 e vou começar do zero, tá bom? Então, vou colocar lá, se... Quem eu vou perguntar se é à vista ou parcelado? Se o D6 for igual, entre aspas, porque é um texto, parcelado, ponto, vírgula. Então, olha só, quando for parcelado, eu quero fazer a conta do percentual. Então, vai ser quem? Vai ser o C6 mais o C6 vezes 10%, que era aquele cálculo que a gente fez agora há pouco. Aqui, não coloca aspas, tá? Porque ele vai trazer o resultado desse cálculo. E também não coloque igual, porque o igual é só no começo da fórmula, lembra? Agora, caso contrário, se não for parcelado, quanto que ele vai pagar? Ele vai pagar o próprio valor da venda. Então, aqui eu vou indicar que eu quero quem? Que eu quero a célula C6. Olha que legal que ficou. Então, são variações da função C para você. Tá bom? Até rimou, né? Você viu? Então, olha só. Se o valor da célula da coluna D tiver a palavra parcelado, então, ele vai fazer o cálculo da coluna C acrescido de 10%. Agora, caso não seja parcelado, ele vai apenas trazer o valor da célula C6. E olha comigo, a sintaxe da função C. Eu tenho a condição, eu tenho a resposta se positiva e eu tenho a resposta caso negativo, ok? E, Vivi, por que você só usou um C nesse caso? Porque eu só tenho duas respostas para dar. Uma resposta é com 10% de juros e a outra resposta é o próprio valor da venda, tá? Eu vou dar um Enter e vou copiar para baixo. Olha que legal que vai ficar. O valor é à vista do 1.500, então ele trouxe o próprio 1.500. Agora, já no caso do parcelado, olha só, ele já aumentou. De 3.898 foi para 4.287. A mesma coisa esses aqui, olha. Tudo ele aumentou. 2.934 foi para 3.000 e pouquinho. 2.594 foi para 2.800 e pouquinho. E o restante, que é tudo valor à vista, ele manteve. Olha o que eu vou fazer agora. Tá vendo aqui o 007? Lembrou de algo, hein?
sei, 007, eu tenho aqui, eu vou mudar o valor, vou colocar 5.000. Ele manteve 5.000 aqui. Mas aqui eu vou colocar parcelado. E vou dar um Enter. Olha o que aconteceu. 10% de 5.000 é 500. Ele automaticamente colocou o acréscimo aqui para nós. Tá bom? Então, mais uma informação bem importante para você com essa variação de função C com cálculo de percentual dentro dele. Estou aqui na planilha treino 01 em mais um modelo de utilização com a função C. O que nós temos agora? Vamos imaginar que nós entrevistamos aqui as 5 pessoas, tá? Cada uma delas expôs a escolaridade, se ela fez ensino superior, se ela estudou até o ensino médio, enfim, e o nível de conhecimento que ela tem em Excel. Tá? Se foi básico ou se foi avançado. Só serão contratadas as pessoas que possuírem ensino superior e que tenham nível de conhecimento em Excel avançado, ok? Então, nesse caso, se eu tivesse que responder passo a passo para cada uma, olha só. A Viviane, ela será contratada? Sim. Por quê? Porque ela tem nível superior. Já errei, tá vendo? Você viu como a gente pode errar com situações bem simples? Ela tem nível superior, mas, Vivi, ela tem o curso de Excel básico. Então, ela não será contratada. Não. Não será contratada. Aí depois, o Júlio. O Júlio, ele tem nível superior e ele tem nível de Excel avançado. Então, ele será o quê? Contratado, sim. Contratado. No caso do Paulo, ensino médio e curso avançado, ele vai ser contratado? Não, porque ele tem ensino médio. Então, aqui vai ser um não. No caso do Lucas, ensino médio e básico, não. E no caso da Marta, superior e avançado, sim. Ou seja, nesse caso, somente o Júlio e a Marta serão contratadas. Legal. Observe uma coisa. Nós temos, nesse caso, quantas respostas? 2, sim e não. Ou contratar e não contratar. Então, nesse caso, nós vamos usar uma função C, tá bom? Mas, ao mesmo tempo, você tem 2 perguntas. Quais são as perguntas? A escolaridade e o nível de conhecimento em Excel. Então, para isso, você vai utilizar uma função onde ela vai analisar se as condições elas são satisfatórias ou não, mas simultaneamente, tá? Se as 2 perguntas elas respondem ok simultaneamente, ou seja, eu tenho nível superior e eu tenho curso de Excel avançado. Então, quando eu tiver os 2, eu serei contratada. Legal? Então, vai ser assim, ó, igual a E. Então, essa função ela vai fazer as perguntas, tá bom? Quando a escolaridade, que é o B41, for igual a superior, lembrando, sempre que eu tenho texto, eu coloco o texto entre aspas, lembra? E, ao mesmo tempo, então, ponto, vírgula, quando o C41, que é o nível de conhecimento, for igual a, entre aspas, avançado, prontinho. Então, o que acontece aqui com a função E? Você coloca a primeira condição, sempre indicando a célula e o que você está perguntando. Ponto, vírgula, segunda condição, ponto, vírgula, terceira condição. Você põe aqui umas 30 condições, se você precisar, tá bom? Então, você coloca todas as condições separadas por ponto, vírgula. Quando você der um Enter, ele vai responder para você a palavra verdadeiro ou falso. Então, olha, nível superior básico. Eu vou arrastar aqui para baixo, olha. Então, nós vimos que somente estaria verdadeiro quem? O Júlio e a Marta. Lembra disso? Então, a função E, ela vai trazer a palavra verdadeiro ou falso para você, conforme as condições forem satisfatórias.
tá? No caso, as duas que nós colocamos. Só que no caso, eu não quero a palavra falso ou verdadeiro. Eu quero a palavra contratar ou não contratar. Então, olha o que eu vou fazer. Então, ó, se, abre parênteses, as condições, tá? Quando elas estiverem ok, quando tiver satisfatório, olha só, ponto vírgula. Então, aí são as perguntas, lembra? Condição, só que como eu tenho mais que uma e simultânea, tem que estar tudo ok para eu contratar, eu coloco dentro da função E. Foi o que a gente fez agora. Então, eu vou exibir o que aqui? Contratar, fecha aspas. Caso contrário, eu vou exibir assim, ó, não contratar. Então, aqui eu tenho a condição da função C, no caso, nós temos mais que uma, ponto, vírgula, se for satisfatória, contrata, caso contrário, se não for satisfatória, não contrata, tá? Então, eu fiz um C, porque eu tinha duas respostas, mas nesse C eu tinha várias perguntas simultâneas, então, no lugar das perguntas, nós colocamos aqui a função E. Tudo bem? Vou dar um Enter e vou copiar para baixo. Olha que bonitinho que fica, pessoal. Prontinho. Não contratar, contratar, não contratar, não contratar e contratar. Vamos imaginar que a Viviane fez um curso de Excel básico, mas eu errei. Ela fez um curso de Excel avançado. Então, vou colocar assim, ó, avançado. Quando eu der um Enter, ele já exibe para mim o contratar, tá bom? Então, em cima desse contexto, eu vou descer aqui um pouquinho e vou te mostrar mais um bem interessante, que é a função OU. Então, como que funciona a função OU? Eu quero contratar se a pessoa tem um nível superior ou se a pessoa conhece muito de Excel. Ou um ou outro. Então, a função OU, ela tem a mesma sintaxe do que a função C. Então, eu vou colocar assim, ó. A célula B57 é igual a superior ponto, vírgula, segunda condição, a célula C57 é igual a avançado. Então, se um ou o outro tiver ok, para ele já está tudo bem, tá? Olha só, superior, então já está como verdadeiro. Ah, é básico, mas não tem problema, é um ou outro. No exemplo anterior, os dois tinham que estar satisfatório, lembra? Aqui não, é um ou outro, não tem problema, tá? Vou copiar para baixo, olha só. Então, aqui, ó, superior e avançado, tá dentro. Ensino médio não está dentro, mas ele tem curso avançado, então ele vai ser contratado. Ensino médio e curso básico não vai. Ensino superior vai e curso básico. Aí, o que eu faço aqui? A mesma coisa, eu vou usar a função C, tudo bem? Então, olha, se uma destas condições forem verdadeiras, olha a diferença do anterior, o outro era assim, se todas fossem verdadeiras. Aí, aqui não, se uma delas for verdadeira, então eu vou contratar. Caso contrário, se nenhuma delas forem verdadeiras, aí não dá, né, gente? Não contratar. Então, a sintaxe da função ficou igualzinha à anterior. A diferença é que eu usei o OU ao invés do E, tá? Olha que legal. Ele vai contratar todo mundo, menos o Lucas, tá? E se eu mudar aqui, ó, superior e básico, a Viviane. Agora, vamos imaginar que ela fez ensino médio e básico, aí não contrata. Agora, ela fez o ensino médio e ela tem curso de Excel avançado. Aí, ele já contrata. Ou seja, conforme você muda os valores lá nas suas células,
ele automaticamente já referencia, já traz o resultado das funções para você. Isso é muito legal, isso é muito bom, né? Porque poupa muito tempo nosso de ficar reescrevendo. Ai, mas eu alterei a célula, tenho que ir lá mudar. Não precisa mais, né? Lá no conceito de funções, lá na primeira planilha, eu falo da função e da função ou. Olha só, a função e permite que sejam incluídas mais do que uma condição simultânea. Então, é sempre assim, ó, e, condição 1, condição 2, condição 3, ponto, vírgula, condição 4, até as 30 condições. E já a função ou também, ela permite que sejam incluídas mais do que uma condição simultaneamente. A diferença das duas, a função e, todas têm que estar ok para ele aceitar, tá? E a função ou, se uma delas estiver ok, tudo ótimo para ele, tudo bem? E eu coloquei as duas funções dentro de onde? Dentro da condição da função C, porque são as perguntas que eu vou fazer, tá? Bom, vamos para o treino 05 agora. O que a gente quer fazer aqui no treino 05? Deixa eu aumentar o zoom para você. Olha só. Você vai conceder um desconto agora. Um desconto de 50% para quem for pagar à vista e em dinheiro. Ai, 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 Vivi, agora. Eu quero dar um desconto de 50% quando a pessoa for pagar à vista e em dinheiro. Eu tenho pedido, eu tenho o valor da venda, eu tenho o tipo do pagamento, se é à vista ou se é parcelado, eu tenho a forma do pagamento, se é em dinheiro ou em cartão. Então, legal. Vamos por partes. Como que você calcula um desconto? Para calcular o desconto, vai ser assim, ó. O valor menos o valor vezes 15%. Assim você calcula o desconto. Olha só. Opa, não é 15, né? É 50%. Então, se você olhar, ó, 1.500 fica 750, tá vendo? Já trouxe para você, ó. 3.898 fica 1.949. Então, esse é o cálculo do desconto. O valor menos o valor vezes o percentual, que, na verdade, é a regrinha que eu coloquei para você aqui do cálculo do desconto, igualzinho, tá bom? Então, eu só trouxe aqui para você ver, testar aqui a fórmula do desconto, ver que tá certo. Eu vou apagá-la, porque eu vou fazer ela daqui a pouco. Agora, vamos lá. Quando que eu quero dar um desconto? Quando ele for pagar à vista e em dinheiro. Então, eu vou colocar assim, ó. E. Vai ficar bonita essa fórmula. Quando a célula D6 for igual a à vista, ponto, vírgula. Quando a célula E6 for igual a dinheiro, se eu der um Enter aqui, ele já vai trazer para mim se está verdadeiro ou falso. Olha só. Verdadeiro. Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso. Então, ele trouxe aqui alguns dados. Legal. Aí, agora, o que eu vou fazer? Eu não quero aqui trazer verdadeiro e falso. Então, eu vou fazer assim, ó. Se as condições estiverem favoráveis, que são tudo isso aqui, ponto, vírgula. Eu vou dar o desconto, que vai ser quem? Aquele cálculo que a gente fez. C6 menos C6 vezes 50%. Então, se tiver ok, isso é o cálculo do desconto. Caso contrário, ele vai pagar o próprio valor de venda, que é a própria célula C6. Ficou bonito, hein? Olha só, se todas as condições estiverem ok, que são estas aqui, então ele vai exibir o valor com desconto. Caso contrário, ele vai exibir apenas o valor. Vou dar um Enter e vou copiar para baixo para te mostrar. O valor com desconto vai ser apenas essa aqui, olha,
de 1.500 para 750 e de 2.957 para 1.478. Se você observar, o restante ficou tudo igual ao valor de venda, porque ó, é parcelado e no cartão, é parcelado e no dinheiro, tá? É parcelado no dinheiro. Deixa eu só arrumar parcelado aqui. É parcelado no dinheiro. Agora, se eu colocar aqui a vista. A vista, ó, 2.934 no dinheiro, 1.467, tá bom? Ou seja, nós juntamos aqui a função C com E e nós juntamos também a questão do quê? Do cálculo com percentual para você, tá bom? Ficou bem legal essa fórmula, né? Então, aqui nós terminamos o último treino de explicação de função C. Não, para tudo, que eu vou dar um plus para você. Pode ser? Vem comigo. Eu vou aqui na planilha treino 02. Lembra daquele boletim de notas, onde nós colocamos lá o reprovado e aprovado? Olha o que a gente vai fazer agora. Eu vou aqui na célula da coluna I, na célula I9, e vou fazer um C. Eu vou fazer o seguinte, olha, quando ele for aprovado, eu vou exibir a letra J maiúsculo. E quando ele for reprovado, eu vou exibir a letra K maiúsculo, tá bom? Aí você deve estar se perguntando, para que isso, Vivi? Mas vem comigo que eu vou te mostrar. Olha só. C, abre parênteses. Poderia pegar a média ou posso pegar o resultado aqui também, tanto faz, tá? Eu vou pegar o resultado. Então, ó, se o H9 for igual a aprovado, ponto, vírgula. Opa, aprovado entre aspas, né? Ponto, vírgula. Coloca o J em maiúsculo, tá bom? Não pode ser em minúsculo, tem que ser em maiúsculo. Caso contrário, ponto, vírgula. Aí, de novo, abre aspas, o K em maiúsculo, fecha aspas. Perceba que cada letra dessa aqui, cada palavra ou letra dessa entre aspas, tá bom? Ó, o aprovado entre aspas, o J entre aspas, o K entre aspas. Então, olha só, se o H9 tiver escrito aprovado, exibe a letra J. Caso contrário, exibe a letra K. Vou copiar para baixo. Ficou assim, ó, J, ficou KJ, KJ, ou seja, ele só exibiu J no caso de quem? No caso dos aprovados, tá bom? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar esse texto, esse resultado que ele me trouxe. Eu vou lá na guia página inicial. Aqui onde está escrito Arial, que é a minha fonte, eu vou pressionar a letra W, para ele já ir para o tipo de letra que eu quero, tá bom? Então, ele veio para o WebDings. Eu vou clicar aqui, vou descer um pouquinho. E aqui, ó, observa, você tem o Wingdings, o Wingdings 2, o Wingdings 3. Você vai escolher o Wingdings, tá? Quando você escolhe o Wingdings, ó, vou até aumentar o tamanho da letra para você ver o que aconteceu, olha. Viu? Então, ele trouxe aqui, ó, a carinha mais ou menos, quando for reprovado, e a carinha feliz, quando for aprovado. Você viu? Então, na verdade, a letra J, ela representa a carinha feliz. A letra K, ela representa a carinha mais ou menos. A carinha sem graça. E se você quiser, a letra L maiúsculo, ela representa a carinha triste. Olha o que eu vou fazer agora. Se eu der 2 cliques aqui, fica a minha fórmula, tá? Com o tipo da letra Wingdings, eu não consigo ler, né? Mas você poderia mudar a letra para Arial e você fazer a alteração. Ou faz assim, ó. Vem aqui na barra de fórmula. Na barra de fórmula não tá aqui, ó, J, que é a carinha feliz, K, que é a carinha mais ou menos.
Ao invés do K aqui, eu estou editando aqui na barra de fórmula, tá bom, gente? Vou colocar o L maiúsculo e vou dar um Enter. Olha só, ele já mudou para nós. Então, quando a pessoa tiver reprovado, ele faz uma carinha triste. Quando a pessoa tiver aprovado, ele faz uma carinha feliz, tá certo? Então, vamos pensar aqui em matemática. Eu vou colocar 10 na minha prova escrita. Olha, gente, ele já ficou com 6,3 de média, aprovado e carinha feliz. Aí você deve estar perguntando, Vivi, mas eu queria que a carinha feliz ficasse com a cor verde e que a carinha triste ficasse com a cor vermelha. Dá para fazer isso? Dá para fazer isso. Então, mais um plus para você, hein? Um bônus, hein? Olha só. Eu vou selecionar esses dados e vou vir aqui em formatação condicional. Realçar regras das células quando o valor for igual a... E aí eu vou colocar aqui, ó, a letra J. Então, quando for a letra J, aí ele traz alguns tipos aqui para você escolher, tá vendo? Ó, texto amarelo, tá vendo? Ó, verde claro com verde escuro. Ou se você não quiser nenhum desses, você vem aqui em formato personalizado. Aí eu vou deixar aqui, ó, a cor da fonte é verde. A cor do preenchimento nenhum. Não quero preenchimento, só quero mudar a cor da letra, da fonte aqui. E vou dar um OK. E eu vou dar um OK de novo. Prontinho. Quando estiver feliz, ele vai dar um sorrisinho e vai ficar em verde. Posso ainda selecionar os dados novamente, tá bom? Aí vou lá de novo em página inicial, vou lá em formatação condicional, realçar regras das células. Olha, é igual a... Lembra que a gente usou a letra L? Então, a letra L, aí eu posso escolher aqui, ó, texto vermelho, tem a opção aqui. Ou, se não tivesse, eu poderia ir lá no formato personalizado, que nesse caso tenho, tá? Ou formato personalizado, a cor vermelha do texto, a cor do preenchimento é sem cor nenhuma, OK, OK, e está pronto. Agora, observa, eu vou mudar as minhas notas. De português, eu vou diminuir, tá? Vou colocar um 3,2. Olha, ele já trouxe aqui a minha média, ele já trouxe reprovado e ele já trouxe a carinha triste, tá? Então, essas carinhas, elas são bastante interessantes até para você dar um resultado de status do seu projeto, do seu valor final, enfim. Então, era esse o presente que eu queria deixar para você. Eu espero que você tenha gostado das informações que eu te trouxe. Tá? Uma informação importante que eu quero passar para você sobre essa explicação que eu te fiz é que às vezes você vai perceber que Vivi explicando foi tão fácil, mas eu comecei a fazer, eu tive que pensar. Sim, são instruções lógicas, né? Então você tem que pensar na condição que você tem, no raciocínio lógico que você tem para te trazer o valor agregado ao que você precisa, tá? Então, eu sugiro que você treine essas informações, você utilize esses dados aí para as suas planilhas, no seu trabalho, na sua vida, enfim, e que você tenha sucesso aí nos seus estudos, tá bom? E eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade de ter vindo até aqui trazer conhecimento para vocês e deixo já o meu convite para você se conectar comigo nas redes sociais. No LinkedIn eu estou como Viviane Martins, no Instagram eu estou como @VBAnaveia e lá no canal do YouTube eu estou como VBA na Veia, é o nome do meu canal. E lá eu compartilho informações sobre Excel, sobre tecnologia, sobre dados e também sobre programação em VBA. Então acesse meu canal, se inscreva no canal e participe das lives, assistam os vídeos, que eles foram todos feitos aí para quem quer enriquecer seus conhecimentos em Excel, quer enriquecer seus conhecimentos em tecnologia, tá bom? Então, um forte abraço para você, muito sucesso na sua vida, muito sucesso na sua carreira e ótimos estudos!